Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é para o nosso quadro Se Perfuma Daí Que Eu Sinto Daqui. E o que eu quero trazer hoje é uma pergunta, mais uma pergunta pra gente refletir junto aqui do que qualquer coisa, tá gente? É em relação a se colocar no lugar do outro. Será que a gente consegue mesmo se colocar no lugar do outro? Ou é por ilusão? Vamos lá ao vídeo. Então, gente, vou tentar ser mais sucinta, né? Sempre falo isso e quase nunca consigo. Mas por que que eu trouxe essa reflexão hoje, tá? Eu tava aqui olhando sobre perfumes que a gente pode substituir por outro perfume e falando sobre outras coisas. E tava assistindo um vídeo aqui no YouTube. Eu não vou falar de quem é não, tá, gente? Mas eu tava assistindo um vídeo e pensando assim, em como a gente, às vezes, nós somos falhos, mas falhos de verdade. Porque a frase e os pensamentos que a gente ouve muito é as pessoas pedindo para que a gente se coloque no lugar do outro, para que outras pessoas se coloquem no lugar do outro, né? A gente fala isso muito. E de perfumes, né? Falando logo de perfumes, eu tava vendo esses dois perfumes aqui e aí pensando como a gente consegue substituir uma coisa por outra pra tentar não desagradar tantas pessoas, mas se sentir perfumada. Porque no mundo da perfumaria a gente tem muito isso, né? Se colocar no lugar do outro pra não usar perfumes muito marcantes, porque alguém pode sentir alergia, pode, né? Tudo isso que a gente sabe que pode acontecer realmente. E aí eu tava aqui olhando o Simone Mendes, da Mahogany, que vai muito na vibe do Make Me Fever Gold, só que ele tem uma coisa mais elegante, ele tem uma coisa mais redondinha, ele não é tão gritante, ele não é tão agressivo ao olfato, talvez ele caiba em mais situações do que o Make Me Fever Gold e o Lamouresse, né, que ele pega ali às vezes do La Victory Intense, também um perfume marcante, que não é tão fácil assim de agradar, e talvez ele tenha também um pouco mais de versatilidade, ele não incomode tanto quanto o La Victory Intense pode incomodar. E aí eu assistindo um vídeo, assistindo vídeos no YouTube, porque eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de gravar vídeos, mas eu gosto de assistir também as minhas colegas, e aí eu estava assistindo um vídeo e tal, e aí eu vi a moça, não necessariamente uma pessoa super ligada a mim não, tá? Mas eu vi uma moça, o que me fez refletir foi o seguinte: eu já tinha visto vídeos dela antes pedindo que as pessoas se colocassem no lugar do outro para ter empatia com ela. E assistindo o vídeo dela, eu percebi que ela estava fazendo, né, com os fatos que ela estava licitando, ela estava fazendo o mesmo que ela relatava que as pessoas não faziam com ela, que era ter simpatia, se colocar no lugar dela e tal e tal. E eu fiquei pensando, a gente fala muito isso, né? Se coloca no lugar do outro, pensar no próximo. Será que a gente se coloca mesmo no lugar do outro? Será que a gente não só quer que os outros se coloquem no nosso lugar? Né? Porque é difícil, né, gente? A gente não vamos ser hipócritas, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Eu sempre digo pra vocês que todas as reflexões que eu trago aqui pra vocês é pra refletir junto, não é pra trazer lição de moral pra ninguém, porque eu sou ser humano, eu sou carne e osso, eu erro, eu acerto, eu erro tentando acertar, e assim a gente vai se reconstruindo. Claro que, como eu falei, nós como seres humanos, a gente pode deixar as melhores coisas aflorar de dentro da gente ou as piores coisas. A gente tem essa escolha, né? E graças a Deus, eu sempre escolho que as melhores coisas afloreçam dentro de mim. Ah, porque eu nunca fui, nunca errei, nada disso. Não é nada disso, não tem ninguém santo aqui. Mas a gente tá sempre em busca de ser, né? Ou de sermos pessoas melhores. E quando eu vi ela fazendo uma crítica, e aí eu falei bem assim, nossa, ela foi de encontro ao que ela pediu que não fizessem com ela. Ela fez isso. E aí eu, né, me coloquei no lugar dela, porque pode acontecer comigo também. Às vezes a gente pede empatia e a gente tá vendo aí, né, essa coisa da internet. Gente, a internet tá muito, mas muito tóxica.
mas muito tóxica. E se você não souber discernir, se você não souber driblar isso, vai ficar cada dia mais difícil. As pessoas estão doentes na internet. As pessoas, elas estão assim numa... Deixa eu chegar um pouquinho pra cá por causa do ventilador. Numa redoma de perfeição que não existe, né? Que não existe. Esses dias a gente conversando num grupo de amigas, 4 amigas que tem lá. E aí a gente sempre manda foto da outra. Tem a lindona da Carlinha, ela sempre manda mais fotos que a gente. E aí às vezes a gente falando sobre filtros de fotos. Que às vezes as pessoas, elas estão tão doentes por filtros que elas não conseguem se enxergar da maneira que elas são realmente. E aí elas começam a não se aceitar mais, a não aceitar a sua manchinha ali do rosto, as suas ruguinhas dos olhos, né? E esses celulares mais avançados agora, a gente vai observar que eles já vêm automaticamente, a gente não precisa botar nada não. Eu sempre digo assim, eu tenho uma pele boa, mas a minha pele não é super, né, super master, né? Eu posso chegar aqui pra vocês e gravar um vídeo sem um pozinho, hoje eu tô de pozinho, tá, e tudo, tô com um blushzinho, mas assim, eu já cheguei aqui gravar pra vocês sem nada no rosto e vocês falaram, nossa, sua pele é legal e tal. Sim, minha pele é legal, mas eu tenho umas imperfeições na minha pele. E eu observo que o celular, ele por si mesmo, tá, gente? Porque eu não coloco aqui pra nada disso. Mas ele por si mesmo, ele retira algumas imperfeições. E o ser humano, ele começou a se apegar a isso. E quando eu digo assim, eu não estou generalizando, eu sei que muitas pessoas se aceitam do jeito que são. E aí ela falando, né, que ela prefere uma coisa mais natural, e eu acho isso super legal. Às vezes eu uso filtro sim, e principalmente nas capas dos meus vídeos, vocês veem uma pele super de porcelana. Minha pele não é daquele jeito, mas eu não tenho problema de usar filtro e de me aceitar do jeito que eu sou. E postar uma foto normal, sem make, sem nada, tá? E não tenho esse tipo de problema. Mas a gente vê que infelizmente, cada vez mais, principalmente a juventude, as pessoas que estão à nossa volta estão se adoecendo. As pessoas que trabalham com internet, elas estão sendo forçadas a camuflar suas imperfeições normais do ser humano, porque o próprio público, que são pessoas normais, são pessoas cheias de manchas e tal, não aceitam que as pessoas, né, as pessoas influencers, essas pessoas, elas apareçam naturalmente, né? Porque quando elas aparecem naturalmente, é uma enxurrada de críticas, é uma enxurrada de haters, né? Que as pessoas falam, chama disso, chama daquilo, e bota defeito e tal. E olha que muitas vezes elas estão lá cheias de efeitos, de Photoshop e tal, e mesmo assim as pessoas estão em cima ali, matando. E aí, eu pensando sobre se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil a gente querer que as pessoas se coloquem no nosso lugar, porque quando a gente passa por determinadas situações, a gente pensa, né, poxa, fulano fez isso comigo, eu não faria isso com ela. E eu espero realmente que a gente pense assim e não tivesse coragem mesmo de fazer, porque a maldade do ser humano hoje em dia tá assim de uma forma tão banal. As pessoas fazem a maldade e acham que tá tudo tranquilo, acha que tá certo, sabe? Que tá tudo ok. Eu fiz aquela maldade ali, gente, mas eu fiz aquela maldade ali e tal, tá tudo ok. Infelizmente se banalizou as pessoas fazerem maldade, as pessoas tentarem manipular as outras e achar que tá tudo normal. E a reflexão de hoje é exatamente sobre isso. Às vezes a gente consegue substituir as coisas, a gente consegue substituir perfumes um por outro, eles se parecem. Mas será que você consegue substituir as pessoas que estão ali na sua vida por não conseguir se colocar no lugar delas? E será que você realmente se coloca no lugar do outro? Porque é muito fácil, gente, é muito fácil quando vou colocar essa palavra, talvez não seja, mas quando a vítima é a gente, é muito fácil a gente exigir do outro se colocar no nosso lugar, tá? Quando o erro é com a gente. Mas
quando a vítima é o outro, quando o erro é da gente, será que a gente consegue se colocar no lugar do outro? Será realmente? Porque, como eu disse para vocês, nós somos humanos. Nós vamos falhar, tá? Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas que seja sempre tentando acertar, né? Não é o erro pela maldade, não é o erro para querer o mal do outro, né? Porque aí já parte para outra história. Mas que a gente realmente consiga se colocar no lugar do outro de maneira eficiente. Não só quando a gente querer, esta fala de se colocar no lugar do outro, quando a gente é que está precisando disso. Porque quando a gente está precisando, é fácil querer que os outros se coloquem no nosso lugar, né? Ah, fulano devia se colocar no meu lugar, gente. Eu sou, tá, né? Mas quando é para você se colocar no lugar do outro, você não se coloca, você faz a mesma coisa, tá? Então, a reflexão é sobre isso, exatamente sobre isso. Será que quando é pra gente fazer, a gente consegue fazer tão tranquilamente? Claro que, gente, falando de perfumaria, eu tava falando sobre perfumes intensos e que incomoda e que agrade mais fácil. É claro que a gente precisa colocar no lugar do outro. É claro que a gente precisa pensar no outro. Mas nem sempre você vai conseguir acertar, mesmo tentando se colocar no lugar do outro. Eu falo isso em relação a perfume, por exemplo, perfumes. Eu gosto muito de perfumes marcantes. Mas eu sempre tento dar uma driblada ali, porque eu trabalho com crianças não, né? Eu trabalho com adolescentes, com jovens. E pela manhã, por exemplo, eu pego umas turminhas menores. E eu até tinha comentado ano passado. Tinha uma turminha que quando eu dava aula no primeiro horário para eles, eu sabia que eles iam... A maioria ia sem tomar café. Então eu quase nunca ia com um perfume muito marcante ou que eu achasse que ia projetar muito. Eles iam muito próximo a mim, a me abraçar, essas coisas. Então eu tomava um certo cuidado para que eles não passassem mal. Ou, sabe, o estômago não embrulhasse ali, vazio e tal. Então eu tinha esse cuidado com eles. Mas mesmo assim eu devo ter errado. Eu já errei, por exemplo, na tarde, usar um perfume que eu achava super tranquilo, super calmo, e me borrifar inteira e chegar na sala e o menino dizer que eu tava com cheiro enjoado, que tava enjoando ele. Ou usar um perfume e atacar a rinite, a sinusite de alguém espirrando. Ou um perfume que não agrade tanto assim, ao olfato do outro. Então assim, a gente vai errar sim. Tá? Mas como eu falei, que não seja esse errar na maldade, que não seja esse querer que o outro se coloque no seu lugar e você mesma não consegue se colocar no lugar do outro quando é necessário. Então assim, é muito fácil a gente chegar e falar, eu chegar aqui pra vocês, relatar uma situação e falar pra vocês, olha, aconteceu isso e isso, e a pessoa não se colocou no meu lugar e tal e tal. E depois eu voltar aqui e fazer o mesmo que a outra pessoa fez comigo. Então, assim, não houve ali uma evolução de verdade. Porque se colocar no lugar do outro, não é só o outro fazer pela gente, é a gente fazer pelo outro mesmo. Como eu disse pra vocês, a gente nunca, nem sempre, né, a gente vai acertar essa questão da perfumaria. Eu, sinceramente, gente, eu vou ser bem sincera, sinceramente vou ser bem sincera, meio redundante. Mas, enfim... uma coisa que eu não acho legal é as pessoas quererem ditar a fragrância que você pode utilizar em determinadas temperaturas, a quantidade que você tem que utilizar em determinadas... Eu acho isso, sabe? Eu não gosto. Vou ser bem sincera pra vocês. Não gosto de... essa daqui você só pode usar no inverno muito frio e tal, e tal. Tudo bem, eu sei que tem fragrâncias que elas são mais para aquele período, que a temperatura esteja mais amena, que, sabe, o clima esteja mais agradável, mas você não pode ditar isso pro outro. O outro sabe como ele se adapta àquele perfume e como o perfume se adapta à pele dele, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de fragrâncias marcantes. Eu não vou mentir pra vocês. Eu gosto muito, quem acompanha aqui deve perceber, né? Eu tô muito na vibe aqui rosada, floral e tal, mas a minha pegada é perfume marcante. E eu sei que isso tem que ter um equilíbrio, né? Porque como eu falei, eu trabalho com adolescentes, com jovens, apesar de ser um ambiente climatizado e tal, eu tenho que ter um certo cuidado, sim. Mas se na minha pele aquela fragrância ela fica de uma forma que eu sinto agradável e que eu vejo que as outras pessoas vão se sentir agradável, vai sentir agradável também, eu acho que não tem o porquê eu não utilizar só porque
as pessoas acham que só pode utilizar naquele momento. Como eu disse, a gente precisa ter senso, sim. A gente precisa ter equilíbrio, sim. A gente precisa se colocar no lugar do outro, sim. Eu sempre estou falando isso aqui pra vocês. Isso não é pra cobrir essa nossa responsabilidade de pensar no outro, não. Inclusive, eu sempre falo, se você trabalha num ambiente fechado e com outras pessoas ao seu redor, e você sabe que alguém tem alergia, né? Porque ao tempo você vai descobrir ali se a pessoa tem alguma alergiazinha, você vai ver ela espirrar, você vai ver que ela não se sente muito bem e tal, pode reclamar de uma dorzinha de cabeça. Fique atento, sim, porque pode ser o seu perfume. E você tem como driblar isso aí. Principalmente a gente gosta muito de perfume, a gente pode se adaptar àquilo ali, você pode mudar de fragrância para que a outra pessoa não se sinta, passar menos, ou usar outro perfume, sabe? Porque assim, a gente não vai agradar todo mundo, não vamos agradar todo mundo, mas a gente também não precisa entrar nesse embate de usar porque eu quero usar aquele perfume e fulano que se dane. Não, não é assim, eu não penso dessa forma. Mas eu também não acho legal as pessoas tentarem ditar o que você pode usar, quando você pode usar, a quantidade que você pode usar, o estado que você pode usar. Eu não acho legal isso também, tá? Então, isso, sabe, me agonia um pouquinho. E isso não é se colocar no lugar do outro, né? É assim, é bem aquela coisinha, né? Então, a gente não vai poder usar outro tipo de como que fala, gente? Eu ia falar uma coisa e acabei me perdendo, me esquecendo aqui. Mas enfim, a gente consegue mesmo se colocar no lugar do outro, a gente consegue fazer essa troca, essa inversão de lugar, quando o lugar ocupado da dor, sabe, da precisão, não é a gente? Porque é muito fácil quando é a gente querer, né, a gente apontar, a gente mostrar o caminho, não faça isso porque eu não gosto disso, mas e quando é o outro? Será que realmente você consegue fazer esse equilíbrio de não vou fazer com o outro e não quero que o outro faça comigo, mas eu também não vou fazer com o outro quando acontecer isso? Então, a reflexão é sobre isso. Em geral, tanto na perfumaria, como eu tô falando pra vocês, a gente tentar substituir um perfume por outro, porque passa mal alguém. Como eu disse pra vocês, nem sempre a gente vai conseguir saber, né? Eu posso hoje usar esse aqui, o Lamuresse, que eu acho mais suave do que o La Victoria Intense, e alguém passar mal próximo a mim. Se é uma pessoa que está sempre próxima a mim, é claro que eu posso evitar de usar esse perfume, já que eu tenho tantos outros que eu amo também, tá? Então, assim, são coisas que a gente pode equilibrar, mas a gente não pode ditar regras para as outras pessoas de acordo com o nosso gosto. E as coisas que a gente... fragrância que a gente sustenta, vamos dizer assim, tá? Porque fica parecendo que eu tenho que te respeitar porque você não gosta, porque você não usa, porque você não dá conta, mas você não pode me respeitar porque eu gosto, porque eu uso e porque eu dou conta. Que é totalmente diferente de você usar uma fragrância que a outra pessoa passe mal, que a outra pessoa, sabe? Não é disso que eu tô falando. Porque sempre tem um desavisado que parece que não entende, ou finge não entender, ou a parte que deveria ouvir não ouve e já sai atropelando as coisas. Eu não estou aqui falando que a gente não deve pensar no outro. Eu estou falando que a gente deve pensar no outro sim, mas que o outro também deve pensar na gente. E, mais ainda, que a gente deve pensar no outro e não achar que só o outro tem que pensar na gente. Eu acho que vocês devem ter entendido mais ou menos a minha mensagem, tá? Então é sobre isso, gente. É sempre a gente tentar equilíbrio. Na vida é tudo equilíbrio. E lembrando, se colocar no lugar do outro não é você morar na vida do outro e no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é você ter empatia, você ter respeito, mas você tem que ocupar o seu lugar. Você tem que fazer as coisas que serão boas pra você. Claro que a gente não precisa puxar o tapete de ninguém, a gente não precisa desejar o mal de ninguém. Mas lembrando sempre, me coloquei no lugar de fulano porque eu não queria que acontecesse isso comigo, mas eu preciso fazer tal coisa, então eu vou tentar fazer de uma forma que não, né, desagrade ou maltrate o outro, mas que eu preciso realizar o que eu preciso realizar, ou usar o meu perfume em outra ocasião, em outra situação. Então não é morar, não é fazer moradia no lugar do outro, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, mas se retirar e voltar a ser a quem você é sempre. Mas a gente precisa sim desse equilíbrio,
tá? Não achar que só o outro tem que fazer pela gente. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Me contem aí o que vocês andam fazendo. Eu gosto muito de trazer esses vídeos de reflexão. E eu quero saber se vocês querem que eu continue ou não. Porque eu tô vendo também que no início todo mundo vinha aqui e falava. E agora eu tô vendo um monte de gente aí, ó, que não veio aqui, tá? Eu gosto de ver aqui a interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.